Meu nome é Marli. Boa noite para vocês. Boa noite, igreja. Boa noite, família, porque vocês são minha família. Eu já tenho vocês como família, inclusive tenho os irmãos aí. E depois eu vou conhecer os outros meus irmãos. Mas eu me chamo Marli, eu tenho 26 anos. Eu sou de Maués, Amazonas. E eu fui encontrada um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, por um pai maravilhoso, que é Deus. E Ele, pela infinita misericórdia, graça e amor, Ele me deu uma missão. E hoje eu sou missionária. E esse é o meu maior prazer. Eu poderia ficar horas e horas falando de mim para vocês, mas não tem muita graça. Então eu vou falar daquele que eu amo. Eu vou falar daquele que todos os dias eu sou apaixonada. Todos os dias, como a pastora Sheila orou aqui, todos os dias o amor dele tem nos encontrado. O amor dele tem me encontrado. E eu gostaria de falar com vocês que ele tem escrito uma nova história sobre a minha vida. E eu creio que nessa noite ele quer falar com vocês. Ele quer falar conosco, na verdade. E eu gostaria de falar com vocês, na verdade, sobre aquilo que tem queimado meu coração nesses dias. Deus tem ministrado muito ao meu coração. Que fala sobre a voz do Senhor. E eu quero falar para vocês que o Senhor tem falado sobre a voz dele. O que é isso? E quando ele fala, o que acontece? Porque foi isso que aconteceu comigo. Um dia eu ouvi a voz do Senhor. Um dia a voz dele me encontrou. Aquele que é fiel, aquele que não mente, aquele que quando fala, a coisa vai acontecer. Porque o Senhor é um Senhor que não esquece, como eu normalmente faço isso. Falo uma coisa aí, nem demora 5 minutos e esqueço. Ou de vez em quando eu fico esquecendo onde eu deixo as coisas. Mas o Senhor não. Quando Ele fala, Ele olha para a palavra dEle. Ele sabe aquilo que vai acontecer. Você pode até esquecer. Eu posso até esquecer. Mas o Senhor não esquece. Ele nunca esquece. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Há um tempo atrás, quando eu tinha 12 anos, minha família não era cristã ainda, meus pais não eram cristãos, e eu tinha 12 anos, a minha mãe, e os meus pastores, que hoje me pastoreia, né? Eles mudaram para casa, para perto de casa, tinham acabado de chegar em Maués, e eles tiveram contato com a gente através dos filhos dele. A gente ia brincar muito na casa dele. E a partir disso ele contava história pra gente. Ele contava história e eu amava, meus irmãos amávamos ouvir sobre Davi. Amávamos ouvir sobre aquilo, grandes coisas que o Senhor fez e história que o Senhor transformou a vida de homens. E eu lembro que a minha mãe, ela vivia doente. Ela tinha depressão e eu não sabia porque eu era uma criança ainda. E aí toda vez que a minha pastora perguntava, cadê sua mãe? E eu falava, ela está doente. Minha mãe não saía de casa. A minha mãe vivia num quarto escuro e ela não saía de casa. Na verdade, minha mãe não vivia. E eu lembro que um dia minha mãe adoeceu de dengue hemorrágica. E eu ouvi minha mãe falando para minha tia, eu vou morrer, cuida dos meus filhos. E quando eu ouvi aquilo, eu era uma criança, eu saí correndo, desesperada, para a casa do meu pastor. Eu falei, pastor, você precisa vir até minha casa. A minha mãe está morrendo. E eu lembro que ele veio correndo com a esposa dele para orar pela minha mãe. E quando eles chegaram lá, eles entraram no quarto, eu fiquei lá de fora. Eles não viram, né, que eu estava lá de fora. E eles colocaram a mão sobre a minha mãe e começaram a orar. E eu lembro que algo ficou cravado no meu coração, que ele falou assim, você não vai morrer. Deus quer que você viva. E hoje, a partir de hoje, eu declaro vida sobre você. E quando ele falou aquilo foi como uma flecha no meu coração. Eu tinha 12 anos. Eu não entendia muita coisa, mas eu sabia que era o Senhor que estava falando. Eu reconheci que era o Senhor que estava falando. Eu sabia, e eu olhei para aquilo, eu ouvi aquilo e eu falei, nunca mais
mais a minha mãe vai falar isso. Eu sei que minha mãe não vai morrer, porque Deus falou que ela vai viver. Eu sabia disso, eu não sabia de muita coisa, mas eu sabia que o Senhor tinha poder para curar. E essa foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor. Você não vai morrer. Eu quero que você viva. E eu nunca mais acreditei em outra coisa. E eu lembro que minha mãe, a partir daquele momento, começou a ser curada realmente. E depois, mais pra frente, ela conhece Jesus. Na verdade, meus pais conheceram Jesus através de nós, criancinhas. Que a gente contava, meus pastores contavam historinha, a gente levava para casa e falava para minha mãe. E eles começaram a conhecer Jesus através de nós. Então, é muito importante isso. Às vezes a gente acha que não vai estar acontecendo nada, mas é poderosa a palavra do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem para mim, comigo, né? Em Jeremias 1:12. A gente vai abrir algumas passagens aqui. Amém? Fala assim: o Senhor me disse, você viu bem, pois no versículo 11, a gente vai ler aqui, rapidinho. E a palavra de Jeremias falando, e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Vigiar é permanecer acordado, estar alerta, manter-se sóbrio e estar de prontidão. Aquele que fez a promessa para você, ele não dorme. Amém? E em Isaías 55, 11, a partir do verso 11. Fala assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão com júbilos e serão conduzidos em paz, e os montes e colinas irromperão com canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Mas no verso 18 fala o seguinte. No 11, exatamente, até o 11. Assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. No versículo 6 fala o seguinte: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. E eu fiquei meditando sobre isso, sobre quando ele fala sobre a palavra dele, que ele vigia, sabe? Que que não volta vazia a palavra dele, que vai atingir o propósito para o qual ele enviou. É muito interessante isso, porque enquanto Deus estava falando comigo sobre isso, talvez eu contando essa história para minha mãe, como eu lembro que ela que a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, que foi através da palavra que o pastor liberou para ela lembra diferente dessa situação. E ela lembra exatamente, só que o meu pastor não sabia que eu estava atrás da porta ouvindo. Esse ano que eu fui contar para ele que eu ouvi ele falando. E foi muito interessante, porque ele falou, nossa, eu não sabia que você estava lá. E é interessante porque Deus fala, a minha palavra não volta vazia. Ela vai atingir o propósito. E realmente foi o que aconteceu. Ela veio até mim. A palavra do Senhor chegou até mim.
E é por isso que eu estou aqui. Porque ela me alcançou. É por isso que eu estou aqui com vocês. Porque um dia o Senhor falou que eu seria dele. E isso aconteceu. Isso aconteceu. O Senhor falou que a minha família toda seria dele. Isso aconteceu. O Senhor falou que meus irmãos seriam dele. Isso aconteceu. Porque o Senhor é bom. E a sua palavra tem propósito. Ela não volta sem antes atingir o propósito. Então, quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando o Senhor disse qualquer coisa que Ele disse para ser feito, que haja isso, que haja firmamento, e houve firmamento. Porque a palavra dEle é poderosa e não volta vazia. E a palavra dEle ecoa. Quando Ele fala, a palavra dEle vai veloz. A palavra dEle já aconteceu. Então, mas como que nós vamos entender, como que nós vamos compreender se é Deus que está falando conosco? Como que a gente vai saber discernir a voz do Senhor? Nós só podemos discernir a voz do Senhor quando nós conhecemos Ele, quando nós passamos tempo com Ele, quando nós nos relacionamos com Ele. Aí nós vamos saber, é o Senhor quem está me falando e Ele vai cumprir. É o Senhor que está me mandando ir e isso eu posso ir, eu posso confiar. É o Senhor que está mandando eu parar e eu vou parar. É o Senhor que está falando não para mim e eu vou obedecer. É o Senhor que está falando sim e amém. E toda palavra do Senhor existe um propósito. O Senhor não é igual a nós que fala coisas aleatórias. Muitas vezes eu faço muito isso, falo coisas às vezes sem pensar. O Senhor não. Tudo que Ele fala existe um propósito. Mesmo quando dói isso em nós, mesmo quando é difícil, o Senhor está falando, é porque existe um propósito. E em João, vou falar com vocês. Em João 10, 27. João 10, 27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. É um exemplo muito claro para a gente. As ovelhas seguem porque elas reconhecem o pastor dela. E a pergunta para vocês vocês têm reconhecido a voz do seu pastor? Você tem seguido aquele que fala com você? Porque aquele que fala, ele nos dá um destino. Aquele que fala, ele nos dá um propósito. Eu costumo dizer que quando eu estava cega, a voz do Senhor me direcionou. Quando eu era apenas uma criança que estava achando que ia perder minha mãe, a voz do Senhor veio e falou: eu vou curar. Quando eu não tinha propósito, a voz do Senhor falou sobre mim, quem eu seria. E eu estou me tornando aquilo que o Senhor falou de mim. Eu estou me tornando aquilo que o Senhor tem falado de mim. Porque aquilo que o Senhor fala sobre nós precisamos nos tornar isso. O Senhor um dia falou sobre mim que eu seria escolhida, separada, que Ele tinha me escolhido. E eu realmente quero viver por isso. Eu estou me tornando isso. Então aquilo que o Senhor diz sobre você, que você se torne. Que você se torne aquilo, que não somente você carregue, mas que você se torne aquilo. Assim como João Batista falou: quem você é, João? Quem você é? Você é profeta? Você é o profeta? Você é o Messias? E ele: não. Quem você diz que você é? Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquilo que o Senhor falou sobre mim. Amém? Eu sou aquilo que o Senhor falou sobre mim. Porque muitas
sempre está falando. O Senhor sempre está falando algo a nosso respeito, mas nós estamos em que lugar? Nós estamos conhecendo o Senhor? Nós estamos nos relacionando com aquele que fala? Porque Ele tem muito para falar sobre nós. Ele tem muito para falar sobre Ele. Quem nós estamos ouvindo? Quais são as vozes? Qual é a voz que está guiando você? Porque se nós não estamos sendo guiados pelo Senhor, alguma voz a gente está sendo guiado. Alguma voz está guiando a gente. Ou é as pessoas, a voz de alguém, fala, você vai fazer isso, você faz isso. Ou a voz do mundo, ou a voz do diabo. Alguma coisa está guiando nós. Só que o único caminho perfeito, o único caminho que é vida é Jesus. Quando eu morei 3 anos em Tremembé, interior de São Paulo aqui. E eu fiz uma escola de missões, e foi onde Deus me encontrou realmente. E o Senhor falou para mim assim, um dia eu estava orando, Senhor, eu volto para Maués ou fico, o que o Senhor quer para mim? E eu tive um sonho com o meu pastor lá no nosso terreno, lá na área indígena. E o meu pastor nesse sonho falava assim para mim, Deus vai te trazer de volta, porque Ele quer te ensinar a discernir a voz dEle. Assim como o sateré discerne a voz dos pássaros, ele sabe, um pássaro tal está gritando, ele sabe. Qualquer animal, ele sabe pelo som do animal. Não precisa nem ver. E o Senhor falou assim, o Senhor quer que você vai te trazer aqui para isso. Para você discernir, não ter dúvida de que quando é Ele que fala. E eu acordei, eu comecei a orar e eu falei, Senhor, é o Senhor que está me levando para Maués? É isso mesmo? É o Senhor que está me levando para Maués? Fala comigo. E aí eu lembro que eu estava orando e eu falei, fala comigo, Senhor. Se é o Senhor que está me levando para Maués, porque eu não quero isso, o Senhor não está me levando. Eu não quero isso, o Senhor não está falando para mim. Então eu abri em Isaías 30, 21, que fala assim, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga. Eu ouvi como o Senhor estivesse falando comigo. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, eu vou dizer atrás de você, a minha voz vai guiar você. Eu ouvia o Senhor falando, siga, eu estou enviando você. E eu voltei para minha casa e eu lembro que eu falei para minha mãe assim, eu estou voltando para casa, mãe, mas eu estou voltando não só apenas como sua filha, eu estou voltando como Maria hoje. Eu voltei para casa e hoje é maravilhoso, porque o Senhor, eu creio realmente naquilo que o Senhor falou. E gostaria também de... Então eu fiquei pesquisando algumas passagens que falavam sobre a voz do Senhor. E em Salmos 47. Salmos 47 fala assim, versículo 15, Ele envia a sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Quando o Senhor diz, a palavra dele corre veloz. No versículo 18 fala, Ele envia a sua palavra e o gelo derrete, envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Essas são manifestações que mostram que a voz do Senhor é poderosa, que não há nada que o Senhor não possa fazer. E quando Ele fala, isso vai acontecer. E é maravilhosa, porque a voz do Senhor é vida. A voz do Senhor traz propósito.
A voz do Senhor nos direciona. A voz do Senhor nos dá o privilégio de fazer aquilo que Ele quer fazer através de nós. E no Salmos 29 fala um pouco sobre a voz do Senhor. A partir do versículo 3 fala assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano soltar como bezerro, o Sírion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus como raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os cavalos, despede as florestas. No seu templo todos clamam glória. Esse é o nosso Deus. E a voz do Senhor é inconfundível. É inconfundível. A voz do Senhor é inconfundível. E nessa noite eu queria deixar para vocês isso. Em meio a tudo que nós fazemos, em meio a tudo que nós estamos vivendo, uma voz só pode nos guiar. Essa voz é do nosso amado Jesus. E quando você se relaciona com esse perfeito, incomparável Senhor, vai ser suficiente para você. E não tenha medo, porque quando você estiver morrendo como minha mãe, Ele vai vir e falar: eu não quero que você morra, eu quero que você viva. E vai ser situações que a gente vai passar e que a gente vai passar e vai doer na gente, e Deus vai falar assim: não, isso não é para morte, porque eu quero que você viva. Quando você estiver como eu, perdida, eu estava perdida, eu falava: Senhor, tenho um desejo disso, eu não sei como, eu estou perdida. O Senhor falou: eu tenho um propósito para você. Quando o Senhor muitas vezes me diz não, eu sei que é Ele que me diz. Quando você se relaciona com o Senhor, você não vê, você em meio à escuridão, você ainda vai ter uma voz que vai falar atrás de você: este é o caminho. Você não precisa ver, porque a voz do Senhor vai ser suficiente para guiar você. Muitas vezes nós estamos correndo, e o Senhor está falando: vem para mim, vem para mim. Muitas vezes a voz do Senhor para nós é isso: vem para mim, vem para mim. E a gente está correndo para o outro lado. Deus só quer que você volte para Ele. Ele está lá: filho, vem para cá. E você está correndo para o outro lado. Você está correndo aleatoriamente. Eu quero deixar isso para vocês. A voz do nosso Senhor, Ele vai nos dar direcionamento. Ele vai nos dar um futuro. E Ele fala que Ele tem grandes coisas para nós. Que os planos dele são muito maiores que o nosso. E é isso que nós devemos confiar. O plano do Senhor é muito maior do que nós. Recentemente eu estava em Brasília, eu fui fazer a entrevista para o visto. E chegando lá, eu fiz a entrevista e foi negado meu visto. Quando eu estava voltando de carro para casa, eu estava em choque. E uma pessoa do meu lado, que era o meu amigo que estava me levando, ele começou a cantar uma música para mim. E essa música dizia que, sim, eu sei que o Senhor é bom. Que em todo tempo o Senhor é bom. Eu ouvi Deus falando comigo de novo. Eu vi a voz do Senhor, a mesma voz que quando Ele disse para minha mãe que ela ia viver, a mesma voz que quando eu estava na escola falou: volta, porque eu estou te levando para o Amazonas para ser aquela que vai ministrar, aquela que vai falar sobre mim, aquela que vai levar as boas novas. Eu ouvi essa mesma voz cantando ao meu ouvido e eu falei: eu sei que o Senhor é bom. Que um sim ou não
define a minha história. Que o Senhor, na verdade, está escrevendo uma história sobre mim. Estava muito dolorido com o meu coração de ouvir o não, porque eu queria ouvir o sim. Mas em meio à minha dor, o Senhor ainda falou comigo. Eu queria realmente liberar sobre você. Não existe lugar onde você esteja que o Senhor não vá falar com você. Ele só não fala quando nós estamos tampando o nosso ouvido, mas Ele sempre vai falar conosco. Ele sempre vai falar conosco. A voz dele sempre vai nos encontrar. Isso é misericórdia e é amor do Senhor. Amor do Senhor. É por essa voz que todos os dias eu me guio. É por causa dessa voz que hoje eu tenho um propósito. É por causa dessa voz que eu estou lá no Amazonas pregando a palavra do Senhor. É por causa dessa voz que hoje eu estou aqui. E hoje eu tenho família em lugares que eu nunca pensei. É por causa dessa voz. Por causa dessa voz que a minha família foi alcançada. Porque aquele que fala é fiel. Ele não é igual a mim. Ele não é igual a mim. Ele é fiel. Ele é fiel. Aquele que ele não vai dormir. Ele vai ficar olhando para que a palavra dele se cumpra. Ele é fiel. Amém? Eu gostaria de orar por vocês. Eu não sei como você tem vivido, não sei como você tem vivido, mas eu espero que Deus tenha falado no seu coração. E eu não sei, talvez você seja aquele como eu, seja perdida muitas vezes. O Senhor está falando, filho, volta. O Espírito Santo está falando, volta. Volta porque eu estou com saudade. Talvez você seja aquele que está cego. O Senhor está falando, vai, anda assim, ou vai para esse lugar. Mas de alguma forma nós sempre estamos precisando. Nós sempre vamos precisar que Ele fale conosco. E esse é um privilégio nosso, porque o nosso Criador, perfeito, Senhor. Deus, eu oro nessa noite para que o Senhor, a sua voz que é inconfundível, a sua voz, Senhor, que é veloz, como o Senhor fala na palavra, que quando o Senhor fala, essa voz veloz ecoa e se torna aquilo que o Senhor falou. Eu oro, Pai, para que o Senhor alcance cada um nessa noite, para que o Senhor, Pai, possa liberar a sua voz, Senhor, se o Senhor quiser fazer, Pai, para aquilo que o Senhor quiser fazer, para aquilo que o Senhor quiser falar, Deus, que nós não venhamos nos perder, mas que nós sempre venhamos ouvir a sua voz, porque a sua voz é diferente das outras vozes, Senhor. A sua voz é única que pode curar, a sua voz é a única que pode dar vida, a sua voz é a única que pode nos dar um propósito, a sua voz é única, Pai. E eu quero orar por cada um nessa noite, Senhor. Eu quero realmente, Senhor Jesus, orar por aqueles que o Senhor está chamando, que o Senhor possa falar nessa noite. Fale ao coração, Senhor, de cada um aqui. Por favor, Deus, fala aos nossos corações, porque a sua voz é poderosa. A sua voz é poderosa, a sua voz é poderosa, a sua voz é poderosa, a sua voz é poderosa. Não existe outra voz que pode nos guiar como a sua, Senhor. Não existe outra voz, Senhor, que pode nos dar vida. Não existe outra voz, Senhor. Todas as outras vozes não podem fazer nada pela gente, mas a sua voz é poderosa, poderosa. Quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Quando o Senhor fala, as coisas vão acontecer, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel e o que o Senhor fala é perfeito. Deus, essa noite eu quero orar para que, Deus, que as pessoas aqui nesse lugar venham entender aquilo que o Senhor está falando sobre eles, Pai.
o Senhor está falando sobre nós. Nós queremos nos tornar aquilo que o Senhor está falando sobre nós. Nós queremos nos tornar aquilo que o Senhor está falando a nosso respeito. Nós queremos ser como o João Batista que falou: eu me tornei aquilo que ele falou. Nós queremos ser esse, Senhor. Nós queremos ser esse que vai se tornar aquilo que a sua boca tem falado sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus.